Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem fortes sobre como a intimidade com Deus, a obediência e o sobrenatural podem andar juntos. Sabe? Milagres, curas, essas coisas. Nossa fonte principal vai ser um livro chamado Intimacy with God, do Randy Clark. Ele usa muito o Evangelho de João e, o que é legal, traz várias histórias de hoje em dia, sabe? A ideia é a gente entender o principal do livro, sacar a conexão que ele faz e ver uns exemplos que, nossa, dão o que pensar. Vamos lá? Vamos sim. É isso aí. O Clark parte dessa ideia de que a vida com Deus tem uma dinâmica, né? Você busca conhecer Deus mais de perto, aí você começa a ouvir o que ele diz e isso te leva a agir, a obedecer. E é nessa obediência que, segundo ele, o miraculoso acontece. O bacana é como ele amarra isso com a Bíblia e com essas histórias bem atuais. Faz sentido? É quase um fluxo, então. Intimidade leva à revelação, que pede obediência, e daí podem vir os milagres. E essa intimidade deixaria a gente mais ligado para ouvir, né? O livro fala da palavra rema. Pode explicar um pouquinho? Claro, não é só a palavra escrita, o Logos, a Bíblia toda. A rema seria tipo uma instrução específica de Deus para aquele momento, para aquela situação. E essa palavra viria com um poder próprio para se cumprir, sabe? E geraria a fé necessária para agir naquilo. Entendi. Então não é só receber a ideia, tem que fazer algo a respeito. Exatamente. O livro bate muito nessa tecla. O crucial é agir. Não adianta só ouvir ou sentir algo se não houver uma ação. E isso vai contra, aquela visão de que os milagres pararam lá atrás, com os apóstolos, o tal do cessacionismo. Ou tentar explicar tudo só com a razão. E o próprio autor, o Randy Clark, ele mesmo conta que já foi mais cético, né? Por causa dos estudos e tal. Sim, ele menciona isso. Que a formação teológica mais racionalista dele o deixou meio desconfiado. Mas as experiências que ele viveu o fizeram rever muita coisa. Isso dá um peso diferente, né? Não é só teoria. Com certeza. E sobre esse ouvir a voz de Deus, o livro lembra de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E diz que pode vir de vários jeitos, né? Pode ser um sonho, uma impressão forte, um pensamento que não parece seu, ou o que ele chama de palavra de conhecimento. Que seria receber uma informação que você não tinha como saber. É isso. Isso. Uma informação específica sobre alguém ou uma situação. Ou até uma sensação física, às vezes. Tem aquela história no livro do Brian Starley com os motoqueiros, que é bem marcante nisso, né? Ah, sim, essa é forte. Ele teve um sonho super específico. Jaqueta preta, um símbolo lá, uma árpia, o nome Brandon e a palavra câncer em vermelho. Imagina acordar com um sonho desses. Pois é. E no dia seguinte, ele vê um grupo de motoqueiros iguaizinhos aos do sonho. O livro descreve o medo dele, né? Eram caras grandes, com aquela aparência mais... fechada. Dá pra entender o receio. Total. Mas ele entendeu o sonho como essa direção, a tal da rema. Lembrou do que o Clark ensina, a obediência que vem da intimidade de ouvir te leva a agir mesmo com medo. Aí ele foi lá, chegou no grupo e perguntou, tem algum Brandon aqui? Nossa, e aí? O cara que era o Brandon ficou em choque, como ele sabia. O Brian contou o sonho. E quando falou câncer, o Brandon começou a chorar. Por quê? Tinha a ver com ele? Tinha a ver com a mãe dele, que tinha morrido de câncer. E isso tinha sido motivo dele se afastar de Deus. Olha a conexão. Que coisa. E não parou aí. Enquanto conversavam, o Brian sentiu outra direção. Orar pela cura emocional do Brandon e também por uma hérnia de disco que ele tinha. Problema na L4. E ele orou, ali, na hora. Orou. Com autoridade, como o livro descreve. A dor na coluna foi diminuindo até sumir. O resultado, segundo o relato, foi que o Brandon se reconciliou com Jesus ali mesmo e os outros 3 amigos dele, vendo tudo aquilo, também decidiram seguir Jesus. É o ciclo completo que o livro descreve: revelação, obediência com risco e o milagre acontecendo. Uau! Que história impressionante. Mas nem sempre o resultado é assim, na hora, visível, né? Acho que tem a história da Kaisa na China. Verdade.
A história da Kaisa mostra outro lado. Ela sentiu que era para ir trabalhar num orfanato específico na China. Só que antes dela ir, mudou a diretoria e proibiram estrangeiros lá. E ela foi mesmo assim? Foi. Viajou na fé, confiando naquela direção inicial. Chegando lá, por uma série de encontros inesperados, ela conseguiu falar com a nova diretora e foi aceita. Que reviravolta! Pois é. Mas aí ela trabalhou lá com crianças com deficiências bem sérias e saiu frustrada. Achou que não tinha feito diferença nenhuma, sabe? Especialmente na questão das adoções, que era algo que ela queria muito incentivar. Puxa, depois de toda aquela fé para chegar lá... Exato. Só que meses depois ela ficou sabendo que a diretora tinha sim implementado o programa de adoção que ela tinha sugerido. E muitas crianças foram adotadas por causa disso. Nossa! Então o resultado veio bem depois. Bem depois. A lição que o livro tira é essa obediência radical, sabe? Imediata, completa, mesmo sem ver o fruto na hora. A obediência dela já era o passo de fé. O resultado veio no tempo de Deus. Faz pensar. E essa questão de agir, de ter um papel, o livro conecta isso com a missão da igreja, né? A grande comissão de Mateus 28. Sim, ele argumenta que não dá para separar o ide fazer discípulos de Atos 1.8, que fala recebereis poder. Ah, tipo, não é só para falar do evangelho, é para demonstrar o poder também. Exatamente. Ele cita Paulo em Coríntios dizendo que a pregação dele não foi só com palavras bonitas, mas com demonstração do Espírito e de poder. A ideia é que discipular como Jesus fez inclui também operar nos dons, no poder que ele operava. O livro até menciona um historiador, Ramsay MacMullen, que diz que os sinais e maravilhas foram cruciais para o crescimento da igreja lá no começo. E como seria isso hoje? Tem a história do Matt Scott na Índia, acho? Isso, o Matt Scott. Ele estava pregando numa vila, tinha umas 25 pessoas ouvindo, mas ninguém se decidia por Jesus. Aí no final pediram para ele orar por um surdo. E ele? Tipo, ora mesmo assim. Uma tensão entre a teologia dele e a direção do momento. E ele obedeceu à impressão. Obedeceu. Orou pelo primeiro homem e ele foi curado. Começou a ouvir. Esse homem saiu correndo, todo feliz, e trouxe uma amiga que também era surda. E ela? Curada também. E depois veio uma terceira pessoa também surda e foi curada. Caramba, 3 curas seguidas. Exato. E o livro conta que essas curas abriram a porta. A resistência caiu. Todos os 25 que ouviram a pregação aceitaram Jesus. E nos dias seguintes, mais de 100 pessoas na região se converteram. Incrível! E qual foi a lição, promete? A lição que o livro destaca é que ele percebeu que, às vezes, Deus inverte a nossa ordem. Ele curou o corpo antes de tocar a alma, usando o milagre para gerar a fé. Para ele ficou claro que o sobrenatural não é só um extra, é parte do método do evangelho. Essa ênfase na obediência a uma direção específica é bem forte, então. E o livro explora isso mais olhando para os milagres de Jesus em João, né? Sim, bastante. O livro dedica um bom tempo aos 7 sinais de João. O argumento central é que João escolheu aqueles milagres para mostrar quem Jesus era, claro, sua divindade e sua conexão com o Pai, mas também para mostrar que a obediência a instruções específicas, mesmo que parecessem estranhas, era muitas vezes a chave que destravava o milagre. Poderia dar um exemplo de como o livro analisa isso, sem ter que passar por todos os 7, mas só para a gente pegar a ideia? Claro, pega água em vinho em Caná, João 2. Qual foi a instrução de Maria para os servos? Façam tudo o que ele, Jesus, lhes disser. Sim, lembro disso. E a ordem de Jesus foi meio estranha, né? Encher aquelas talhas enormes de pedra usadas para purificação com água. Mas os servos obedeceram. E fizeram até a boca. Uma obediência completa. E o milagre aconteceu quando? Provavelmente no ato de obedecer, de levar aquela água para o mestre-sala. A ação deles, baseada na palavra de Jesus, foi o gatilho. Entendi. Outro exemplo muito claro é a cura do cego de nascença, João 9. A instrução de Jesus foi super esquisita. Fazer lodo com um cuspe, passar nos olhos do cego e mandar ele ir se lavar lá longe no tanque de Siloé. Totalmente lógico, né? Completamente. Mas o homem foi, ele obedeceu a uma instrução sem lógica nenhuma e voltou vendo. A fé dele foi demonstrada na ação de obedecer. E em outros sinais também, tipo Lázaro. Sim, em Lázaro, João 11, a ordem foi tirem a pedra.
Marta, na hora, veio com a lógica. Senhor, já cheira mal. Mas Jesus responde, se creres, verás a glória de Deus. Tirar a pedra era o ato de fé e obediência necessário. O padrão se repete. Uma instrução divina que pede uma ação de obediência, muitas vezes desafiando a lógica ou o medo, e é essa ação que precede o poder. Então, o foco do livro não é tanto no tipo de milagre, mas na resposta humana à direção divina. Exatamente. O livro até resume isso numa frase que você mencionou. Fé se soletra R-I-S-C-O. O risco de agir, de dar um passo baseado numa percepção de que Deus está direcionando, mesmo sem entender tudo. É uma fé ativa, então. Muito ativa. A obediência não é passiva, é uma ação que mostra confiança na palavra que você recebeu. É essa disposição para agir apesar do medo, apesar da lógica, que o livro aponta como catalisador. Isso me lembrou outro ponto que achei bem interessante no livro. Aquela interpretação de Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. A gente geralmente pensa nisso para o futuro, né? Sim, a visão mais comum é a esperança da ressurreição, do corpo glorificado lá na frente. Mas o livro argumenta que essa glória não é só futura. Ela também se refere ao poder, à unção de Cristo que está disponível para nós agora. Agora? Como assim? Para vivermos e ministrarmos com o poder dele hoje. É como virar uma chave, sabe? De ficar só esperando algo acontecer depois da morte para participar ativamente do poder de Deus já. E como isso se encaixa na teologia? O autor conecta muito com a ideia do Christus Victor, que a cruz não foi só para pagar nossos pecados, que é fundamental, claro, a expiação, mas também foi uma vitória decisiva de Cristo sobre os poderes das trevas. E se ele venceu, os resultados dessa vitória, cura, libertação, autoridade espiritual, estariam disponíveis para nós que estamos nele, agora. É parte da herança do reino que a gente já pode acessar. Uma visão bem empoderadora, digamos assim. Sim. E o livro até tenta dar uma explicação histórica para por que essa ênfase no poder presente talvez tenha diminuído em algumas tradições. Ah, é? O que ele diz? Ele sugere que, lá na Reforma, como havia muita disputa sobre a autoridade e alguns milagres eram usados para validar práticas que os reformadores questionavam, surgiu o sensacionismo como uma forma de lidar com a questão. Mas, independente da análise histórica, o ponto do livro é desafiar as barreiras que a gente tem hoje para crer em milagres. Seja o racionalismo, a ideia de que precisa ser super santo para Deus se usar. Ah, essa ideia de ter que ser perfeito, né? Exato. Ele rebate isso, enfatiza que somos todos sacerdotes, que o poder não vem da nossa perfeição, ou a ideia de que o poder de Deus hoje é menor do que antes. Então a chave não é a nossa capacidade, mas Cristo agindo através de nós? Exatamente isso. O poder vem de Cristo em nós. E aí volta a importância de ouvir e obedecer às direções específicas. Lembra do Brian Starley de novo? Sim. Tem outra história dele no livro. Ele cumprimentou um rapaz, amigo de outro que ele estava ajudando, e sentiu uma ansiedade muito forte. Mas percebeu que não era dele. Era uma palavra de conhecimento através de uma sensação. Aí ele sentiu uma impressão sobre um acidente que o rapaz tinha sofrido e uma lesão na perna. Ok. Mas a direção que ele sentiu de Deus foi ainda mais específica. Ele não deveria orar pedindo a cura, mas sim declarar que Deus já estava curando naquele exato momento. Declarar em vez de pedir. Que diferente. Muito. Contraintuitivo, né? Mas ele obedeceu. Falou para o rapaz, Deus está curando sua perna agora. Era uma lesão séria de ligamento no joelho, LCA, e pediu para ele testar a perna. E o que aconteceu? O relato diz que a cura foi total e instantânea. O rapaz começou a chorar e acabou se convertendo ali também. De novo, a obediência a uma instrução divina precisa, mesmo que parecesse estranha, foi o ponto de virada. Falando em glória, o livro também fala disso de um jeito bem prático, né? Não só como algo lá do céu. Isso, ele conecta a glória de Deus com demonstrações bem concretas do poder e da provisão dele aqui na terra mesmo. Cita exemplos lá do Antigo Testamento, o maná, as codornizes no deserto, a água saindo da rocha. Momentos em que Deus supriu a necessidade do povo de forma milagrosa e isso revelou a glória dele.
E no Novo Testamento, na prática hoje? Além dos milagres de Jesus, claro, o livro dá destaque para passagens como Isaías 58. Ali diz que praticar a justiça, cuidar do pobre, do faminto, do oprimido, está ligado diretamente à manifestação da luz, da cura e da própria glória de Deus na vida do seu povo. Então, compaixão e poder andam juntos para mostrar a glória de Deus. Parece que sim, segundo essa leitura. A ideia que o livro reforça é: os milagres não são só para autenticar uma mensagem, eles são parte da mensagem do reino. Eles mostram como o reino é e eles trazem glória para Deus agora, não só no futuro. Mas imagino que precise ter cuidado para não focar nas pessoas erradas, né? Com certeza. O livro alerta para isso. Conta de uma vez que um ministro, Mark Andrews, estava ministrando na Guatemala. Muitas curas acontecendo, mas as pessoas começaram a focar demais nele. Randy Clark orientou a mudar o foco, a direcionar as pessoas para adorarem a Deus. E quando fizeram isso, começaram a acontecer curas espontâneas no meio da multidão, sem ninguém orar diretamente por elas. Isso redirecionou a glória para Deus. Faz todo sentido. E sobre criar um ambiente para isso acontecer mais? O livro fala algo. Fala sim, sobre a importância de cultivar uma cultura de fé pro miraculoso. Cito o exemplo histórico da Rua Azusa, lá no início do movimento pentecostal, onde havia uma atmosfera de expectativa constante pelo sobrenatural. E conta uma experiência do próprio Clark numa igreja onde o pessoal era bem cético no começo. Mas conforme ele começou a dar palavras de conhecimento que se confirmavam e algumas curas aconteceram, a atmosfera mudou. A fé coletiva aumentou e mais milagres vieram. Então, a fé das pessoas, o ambiente influencia? Parece que sim. Uma fé expectante, tanto individual quanto da comunidade, parece criar um ambiente onde Deus tem mais liberdade para agir. Mas, claro, o livro sempre volta para a necessidade de discernimento, né? De aprender a reconhecer a voz de Deus no meio de tudo. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias que a gente viu nesse material do Randy Clark, a proposta central é que buscar intimidade com Deus nos ajuda a ouvir as direções dele e agir com base nessas direções, mesmo que pareça arriscado ou estranho a tal da obediência, é o que libera a fé para a gente ver o poder de Deus agindo em milagres, curas. Vimos isso nas histórias do Brian, da Keisa, do Matt e na forma como o livro olha para os sinais de João. E também nessa ideia de Cristo em nós como poder para agora. Exatamente. E acho que fica uma provocação para a gente pensar, né? O livro sugere que essa dinâmica toda de intimidade, ouvir, obedecer, ver, poder, não é algo tão raro ou só para alguns super espirituais. Então, como seria se alguém hoje, na sua vida comum, levasse a sério esse cultivo da intimidade? Ficasse mais atento não só às coisas grandes, mas aos toques pequenos, às impressões, aos direcionamentos do dia a dia, e aí decidisse agir com base nisso, mesmo sem entender tudo, mesmo que a razão gritasse o contrário. O que será que poderia começar a acontecer se essa dinâmica virasse uma prática mais consciente na vida da gente? Uma pergunta e tanto para a gente levar, né? Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa conversa profunda. Até a próxima!